O tráfico exige disposição. Essa é a lei. Quando eu entrei, eu pegava 10, 20 gramas. Quando eu saí, eu estava pegando pesos maiores. Que eu precisava daquilo. Se eu estava naquela vida, eu tinha que viver aquela vida. Eu passei a trabalhar o máximo possível, se possível até 24 horas. Andava drogado o dia inteiro, cheirado, fumado, e misturava tudo. Eu era o tipo que eu não usava só o crack, não. Eu usava a maconha misturado com crack, passava, isso era 6 horas da manhã, na hora que dava meio-dia eu dava uma cachimbada, na hora que dava 2 horas da tarde eu cheirava, eu sempre tinha uma garrafa, sempre que eu separava para mim fazer, eu já derretia ela e eu mesmo fazia o meu pó, na época. E isso era assim, 24 horas, ainda misturava com cachaça, com bebida e ficava o dia inteiro, fora de mim mesmo. Isso 2 meses depois que eu fui preso, ao que a princípio era para mim ter melhorado, eu piorei. O que eu pegava de crack para me vender, que era 10, 20, 50 gramas, eu passei a pegar meio quilo. Tudo aumentou. E a minha fé em Deus, a certo ponto, diminuiu. Passei a confiar muito no braço, era o dinheiro que valia. O dinheiro é o combustível que faz o tráfico andar. Um quilo de cocaína na Colômbia custa cerca de $2.000. Quando chega ao Brasil, está valendo $4.500. Nos Estados Unidos, o preço sobe para $25.000. Na Europa, $40.000. E no Oriente Médio e Japão, cerca de $80.000. Aí eu comecei a influenciar essas pessoas a estarem do meu lado, principalmente as de menores, porque hoje em dia os de menores eles podem ser pegos, no máximo que eles vão fazer, eles vão ficar lá 21 dias na cadeia. Geralmente eu pegava os meninos mais novos porque eles estavam com a mente ainda, não estavam com a mente formada, eles não sabiam geralmente o que eles queriam ser. E hoje, geralmente, toda criança, todo pré-adolescente, ele quer ser o quê? Ele quer ser reconhecido, ele quer ser o dono do mundo, ele quer que o mundo todo gira ao seu redor. Então eu aproveitava essa oportunidade, porque foi assim comigo. Quando eu comecei, eu queria ser reconhecido, eu queria ser temido pelas pessoas. Então o que eu fazia? Eu lançava essas pessoas, eu dava elas a oportunidade delas crescerem. Elas viam, às vezes, todo fim de semana, eu cheio de dinheiro, cada dia eu estava com uma mulher diferente, sempre andei muito bem vestido, e aquilo ali chamava muita atenção deles. A relação de eu influenciar as pessoas, aquilo ali cada dia me dava mais poder. Quanto mais eu influenciava, mais dava vontade de influenciar, sabe? Porque o ser humano, a natureza do ser humano, eu não sei, parece que ele quer, sabe, que tudo gira ao seu redor, sabe? Então aquilo ali para mim, cada dia mais eu ficava mais satisfeito. Era mais atentador. Por mais que eu via que eu estava fazendo a coisa errada, mas para mim eu estava fazendo a coisa certa, porque eu queria levantar uma nova geração, sabe? O meu sonho era levantar uma nova geração de guerreiros, de soldados, de pessoas assim para influenciar mesmo o mal. Se você for uma pessoa boa, eles vão querer a sua cabeça. Como qualquer negócio, o tráfico precisa ter vários produtos. Sabe, eu comecei a traficar maconha e a cocaína. E com o passar do tempo eu queria muito mais, preocupava muito mais com a maconha, porque a cocaína ela me dava um retorno muito maior. Porque a maconha hoje você vendia, na época eu vendia R$2, R$5, 10, 15, 25. E a cocaína não, às vezes numa festa eu conseguia vender 20, 15 papel de cocaína, ou seja, geravam 150, R$200 numa noite. Então era um retorno muito rápido. Você consegue comandar um tráfico através do telefone. Tanto é que nos presídios eles fazem muito disso. Então, geralmente são uma droga mais usada assim, por pessoas assim, de classe média e classe alta. Né? Porque geralmente são as pessoas que têm mais condições financeiras de estar... A cocaína, um papel é R$10, ou seja, 1 grama é R$10. Mas geralmente ninguém compra 1 grama. Considerado o bambambam do tráfico em Santa Luzia, Jason é preso pela primeira vez. Chegou uma época que eu fiquei muito conhecido, principalmente no meio das autoridades, e muito procurado também.
Uma certa madrugada, os policiais bateram no meu portão, eu não atendi, e eles entraram, casa adentro, e me levaram preso. Dia 22 de março de 2010. Eu fui solto 4 dias depois. 4 dias depois eu saí e voltei pior ainda. Já cheguei na minha casa, eu tinha droga, e já cheguei e fui usando. Eu olhei para a esquina da minha casa, eu lembro que tinha uns policiais, daqueles que ficam disfarçados, chamados P2, vigiando, e nem por isso eu esquentei a cabeça. Com o passar do tempo, o tráfico ficou pequeno para Eduardo. Para mim aquilo ali era natural e eu falava com ela, se vocês quiserem eu saio de casa. E foi aquela discussão, minha mãe chegou a entrar em depressão profunda por minha causa, sabe? Quantas e quantas vezes eu chegava de madrugada, tinha cheirado pra caramba, tinha fumado muita maconha, tomava muito uísque com Red Bull. E eu chegava, minha mãe estava de joelho, orando, chorando. E eu falava com ela, minha filha, levanta desse chão frio, você não vai adiantar em nada, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim e tal. Eu gosto de viver essa vida, porque por incrível que pareça, eu gostava de viver aquela vida. Eu gostava de ser. O pecado aos olhos humanos, ele é bom, né? Com o passar do tempo, eu fui envolvendo mais, aprofundando nas drogas. Foi onde eu conheci esses rapazes lá do Atalaia, que eu conheci a cocaína. Foi onde também eu conheci as armas, né? Onde é que eu conheci, quando eu entrei na criminalidade mesmo. Aí eu conheci o mundo do crime, né? A criminalidade, onde eu tive a oportunidade de me envolver em assaltos à mão armada. Já cheguei a roubar bingo, roubar posto de gasolina, roubar casa lotérica. Já cheguei a fazer muitos assaltos de mão armada. Também roubava muito, hoje é falar do 5-5, né? 5-5 quer dizer descuido. Eduardo acreditava que estava crescendo no tráfico, mas na verdade era uma estratégia de Deus. Um dia numa festa eu fumei o crack. Só que na época eu fumei o mesclado, né? Que eles falam que é uma maconha misturada com a pedra. E eu gostei daquilo, porque o gosto daquilo é doce, sabe? Eu tenho um gosto suave e a alucinação é muito assim, na hora, sabe? É uma viagem assim, mas é a questão assim, de 10, 15 minutos no máximo. E é uma droga, quanto mais você fuma, mais você quer fumar. Mais você quer fumar, mais você quer fumar. Eu fui fumando os mesclados, fumando os berel, fui começando a fumar essa droga. E até então eu estava conseguindo controlar, vender e fumar, vender e fumar. Só nisso já tinha passado vários anos, um castelo que eu havia construído assim, durante 10 anos, por exemplo, que eu fiquei no tráfico, fiquei nas drogas, na criminalidade. 10, 12 anos, assim, um castelo que eu havia construído, de 10 anos, eu vi ele caindo com apenas um mês, por causa do crack. Porque o crack, a pessoa ele pode ser o maior bandido do mundo, se ele começar a usar crack, ele se rende ao crack, ele vira noiado, e um noiado ele não tem moral no meio da malandragem. Essa parte do crack foi aonde que eu caí do cavalo, porque todo esse poder que eu tinha, toda essa influência, todas as pessoas que eu consegui conquistar, todas as bocas de fumo que eu era respeitado, todas as favelas, ficaram sabendo que eu estava envolvido no crack. Então, quando eles souberam disso, e quem está no movimento, quem está envolvido nas drogas, ele cria muitos inimigos. Igual eu já te falei, eu já troquei muito tiro por causa de boca, de ponto de drogas. E ali eu criei muitos inimigos. Eu conhecia muito traficante, mas eu também tinha muitos inimigos. Muitas pessoas queriam ver a minha derrota, porque o ponto que eu ficava era um ponto que dava muito dinheiro. Então eles sempre queriam estar no meu lugar ali, para pegar aquele ponto de droga. Então essas pessoas, elas descobriram que eu estava na droga, que eu estava viciado no crack. E menino de 10 anos de idade, para você ter ideia, estava me dando tapa na cara, me chamando de noiado. Um cara que tinha um respeito, no meio da malandragem, tomando um tapa na cara de um menino de 10 anos de idade. Olha a situação que eu cheguei, porque o diabo, ele é assim, ele te dá com a mão, mas ele te toma com as duas. Jason também começou a perceber o estrago feito pelo tráfico. Teve dias de eu estar caminhando e cair, e ali mesmo eu ficava, dormia 2 dias. Ou até um dia inteiro. Minha mulher conseguia me levar eu para minha cama,
Ou quando ela não conseguia, ela trazia o prato comigo. Quando assustava, estava tudo entornado em cima de mim, porque eu tinha dormido ali. Chegou a atrapalhar. Chegou a atrapalhar. Há umas 2 ou 3 vezes ela falou de ir embora. Ela chegou até a sair de casa. A minha mãe, ela sempre ficava, né, pelos cantos, ela entrou em depressão profunda, não levantava, ficava o dia inteiro dormindo, deitada, quarto escuro, tudo escuro. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo com a minha mãe? Aí quando eu já vi que não tinha mais solução para o meu problema, sabe? Quando eu vi que a minha vida já não tinha mais jeito, que todas as pessoas se afastaram de mim, eu perdi os meus amigos entre aspas, que era meu amigo só quando eu estava no movimento, quando eu estava com a droga. Eu lembrei que da minha infância, né, da minha mãe, quando ela me levava para a igreja, eu ouvia lá as pregações, mesmo que eu ia assim apenas por ir, mas eu chegava a ouvir o pastor pregar muitas vezes, e ele pregava sobre um Deus que curava, um Deus que restaurava, um Deus que salvava as vidas. Então eu lembrei desse Deus naquele momento de solidão. Eu lembro que uma vez eu fumei muita pedra, eu lembro que eu fumei uns 10 papéis de pedra ali, mas ali no 8º papel ali eu lembrei de Deus, eu ouvi a voz clara de Deus. Eu virei para Deus e falei assim, Deus, por que o Senhor não me mata? Eu só sei dar prejuízo para as pessoas, só sei roubar, só sei matar, só sei destruir famílias. Eu pude ouvir a voz claramente de Deus, Ele falando comigo, filho, por mais que você esteja me dando prejuízo agora, eu sou um Deus que posso ver o seu futuro. E no seu futuro você vai me dar muito mais lucro do que você está me dando prejuízo agora. E aquilo ali eu caí de joelhos, comecei a chorar, sabe? É nestas horas de muito sofrimento que Deus manda os anjos em nosso socorro. Tinha uma tia minha, ela chama de Gislaine, e essa tia, eu lembro como se fosse hoje. Ela foi a única pessoa que me apoiou bastante, assim, sabe, que acreditou em mim. Ela falou assim, Eduardo, eu acredito em você, sabe? E foi uma das pessoas assim, que me deu muita força. Eu agradeço também a minha mãe, primeiramente, né, meu pai, que foi uma pessoa que pagou um preço de oração pela minha vida. Através das orações da minha mãe, eu creio que Deus teve misericórdia da minha vida, dos livramentos que eu tive de morte. Mas essa tia minha, ela, no momento que eu mais precisava, ela me deu uma palavra de encorajamento, sabe? Ela me levantou, ela levantou a minha autoestima. Isso eu lembro, foi num domingo, ela me levou na Igreja Batista da Lagoinha. E quando eu cheguei na Igreja Batista da Lagoinha, eu não me aguentei, sabe? Na hora do apelo, quando eu assustei, eu já estava lá na frente. E chorei muito, 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 e Deus começou a trabalhar na minha vida. E a transformação foi tão grande que isso foi num domingo. Na segunda-feira eu já não tinha vontade de fumar nenhum cigarro. Na segunda-feira eu já não fumava cigarro, já não fumava maconha, já não bebia cerveja, eu já não usava crack. Foi uma transformação assim, eu sou um milagre de Deus, sabe? Porque o que Deus fez na minha vida foi algo muito grande. Hoje eu prego nos presídios, hoje eu subo na favela, porque a mesma disposição que eu tinha de meter a quadrada na cara do playboy e falar que perdeu, hoje eu levo a minha quadrada nos presídios e na favela e falo para Satanás que ele está perdendo aquela vida, porque foi para isso que o Senhor me chamou para fazer. E através do meu testemunho, muitas vidas têm se convertido, muitas vidas têm se rendido aos pés do Senhor. Amém? Eu sou vizinha do Jason e sempre foi ver ele naquela situação, né, muito ruim, era muito frustrante, né? Ele chegou no ponto que todo mundo falava, pro Jason não tem volta mais, ele é doido, assim, e aquela situação, né, essa rua era a pior rua que tinha. Meus amigos tinham até medo de vir aqui e todo mundo criticava, mas ninguém fazia nada para ajudar. E eu ouvi um testemunho de um pastor que ele pegou um galão de óleo e jogou na rua da igreja, porque era a pior rua do bairro que tinha, e num culto só converteu 10 traficantes. Aí eu falei, vamos ver se isso funciona, né? Se a oração pelo menos resolve.